hoje a igreja celebra a festa de São Francisco de Assis, que nasceu no final do século XII, no ano de 1182, e tinha como nome de nascimento João. Ele era de uma família nobre. Seu pai era um usurário, ou seja, alguém que vivia uma vida desonesta do ponto de vista do lucro e que estava muito empenhado em ganhar fortuna nesta terra. Sua mãe, uma francesa, muito distinta, é, por assim dizer, a responsável por ele ser chamado de Francisco, porque esse nome lhe foi dado um pouco, assim, de gozação. Os amigos viam-no declamar, era um trovador em italiano arcaico e também em francês, e colocaram-lhe o apelido de Francesco. E assim ele ficou conhecido. Num determinado momento, Deus começou a lhe dar graças. Ele não estava preocupado com coisas espirituais, era alguém que, como seu pai, queria ganhar prestígio no mundo, estava preocupado talvez até em ser cavaleiro, gostava muito de ler literatura de cavalaria para os seus amigos. E num determinado momento, Deus começou a estimulá-lo a ajudar os pobres. Então ele foi dando esmolas, ele foi correspondendo àqueles convites da graça. Depois, ele estava rezando na igrejinha de São Damião e, de repente, escutou a voz de Deus dizer-lhe: Francisco, reconstrói a minha igreja. Ele entendeu que aquilo era literal e começou a trabalhar na reconstrução física e material daquela igrejinha. Pegou muitos bens do seu pai, levou para uma feira para vender, e o pai ficou extremamente nervoso com ele. Pediu o dinheiro de volta. São Francisco não quis devolver. Falou: não, porque isso aqui é de Deus, não vou devolver. O pai prendeu-o dentro de casa, colocou numa masmorra que havia dentro do seu palácio e proibiu que lhe dessem de comer. Ia ficar apenas comendo pão e água. O pai viajou, a mãe ficou com o coração assim apenado, né? Foi lá e deu um pouco de comida para ele. Aí depois falou: soltem meu filho. Aí soltou o filho estava dentro do palácio, normal, quando o pai voltou de viagem. E aí ele ficou realmente enfurecido. Queria que São Francisco lhe restituísse o dinheiro. São Francisco não queria restituir o dinheiro, então o pai mandou que o juiz da cidade o condenasse e o prendesse por roubo. Vejam como este homem estava assim apegado às coisas, né, materiais. E foi o oficial de justiça chamar São Francisco para comparecer diante do tribunal. Ele disse: eu não vou porque isso aqui é de Deus, foi Deus que me deu essa inspiração, isso não pertence ao meu pai mais, e eu não vou lá. Eu só vou se o bispo me chamar. Ele é o único que tem autoridade de me julgar nesse caso. Então, eles arrastaram São Francisco para o palácio episcopal. E o bispo o julgou diante de todos. Disse: olha, você quer fazer o bem? Está muito certo.
Só que os meios têm que ser bons também. Então você errou ao tirar isso que é do seu pai. Tem que devolver a ele. Mas se você quiser fazer as coisas boas, você tem que fazer o que é certo integralmente. Ora, quando o bispo disse isso, Deus usou aquela palavra tão correta, tão moralmente certeira do bispo, e São Francisco, então, fez um gesto que ficou para a história. Ele disse, ok, eu vou dar o dinheiro que é do meu pai, mas eu também vou dar tudo que é do meu pai. Então tirou as correntes, tirou os anéis, tirou as insígnias, tirou as vestes, ficou apenas com uma túnica muito pobre que ele usava por baixo. Tirou tudo e disse para o pai, eu lhe dou tudo que é teu. Inclusive dou o meu nome, o meu sobrenome, tudo. E a partir de agora, eu só vou dizer Pai Nosso. Esse foi o momento da conversão de São Francisco. O momento em que ele, num instante, chegou a um grau de santidade muito grande para o primeiro dia da sua conversão. Ou seja, ele entendeu que Deus era tudo. Ou seja, São Francisco chegou à essência do Evangelho. A essência. Qual que é a essência? A essência é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, diante de Deus tudo é nada. Todos os seres, tudo aquilo que é, só é porque recebe de Deus o ser. Ou seja, tudo que existe, só existe porque é Deus que lhe outorga o ser. Portanto, todas as coisas são nada em si mesmas. Elas só são algo porque aquilo que elas são é, por assim dizer, entificado pelo ser divino. É Deus que as faz ser alguma coisa. Portanto, tudo é nada. Logo, Deus é tudo. Por isso ele dizia, meu Deus, meu tudo. Ou seja, a pobreza de São Francisco não era uma pobreza ideológica, não era uma pobreza como hoje em dia existe, né? São Francisco, aliás, ele é muito deturpado, tem uma imagem muito deturpada, né? Quer mostrar, por exemplo, um São Francisco defensor dos animais, como se os animais fossem equivalentes aos seres humanos, né? Querem mostrar São Francisco como uma espécie de hippie, avant le temps, quer dizer, um hippie fora de época, né? Uma espécie de pregador da paz e amor, mas ao estilo John Lennon. Nada mais diferente do que foi realmente São Francisco, nada a ver com isso. Por quê? Porque a sua pobreza é uma pobreza, por assim dizer, mística, o que significa dizer ultrametafísica, ou seja, ele está enxergando tudo na perspectiva do ser de Deus, ou seja, tudo é nada, todas as coisas são indigentes, tudo padece de uma carência universal, só Deus é por si mesmo, só Ele é subsistente, portanto, Ele, por assim dizer, é o modelo do adorador por excelência, de alguém que está de olho na deidade de Deus e o adora por completo. Portanto, a pobreza é uma consequência dessa atitude.
Por isso ele pode ser pobre em espírito, porque é ridículo alguém que entende que Deus realmente é Deus achar-se alguma coisa porque se apega a qualquer coisa criada. É absurdo. Por isso, não tem como não ser pobre em espírito, ou seja, completamente vazio. Alguém que chega diante de Deus e diz: Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada, porque tudo aquilo que eu sou é apenas emprestado do teu ser. Portanto, eu só te apresento uma coisa, a minha fome e a minha sede, mais nada. Essa é a pobreza espiritual de São Francisco. E por isso ele chegou à essência, e chegou a um amor tão alto, ele de fato foi transverberado por um anjo, né? Então, seu coração foi atravessado por uma chama de amor, ele recebeu os estigmas no seu corpo, os estigmas de Nosso Senhor, de tal modo que se diz na tradição da igreja que ele chegou a um amor seráfico. Os serafins são os santos anjos mais altos nos coros angélicos. Esses dias celebramos as festas dos santos anjos. E celebrando a festa de São Francisco, por assim dizer, nós como que celebramos a festa de um homem que chegou à esfera de um amor mais do que angélico, um amor seráfico. O que nos mostra, queridos irmãos, que nós precisamos nos esvaziar muito, nos despojar mesmo. Isso que São Francisco fez no dia da sua conversão, quer dizer, não quero nada, pega tudo, toma tudo, eu não tenho nada, eu não sou nada, estou vazio, estou despido, estou completamente esvaziado de qualquer criatura. Essa atitude precisa ser a nossa atitude. É a atitude de quem é capaz de entender que Deus é a única riqueza que existe e, portanto, a maior de todas. Esta suma pobreza é a suma riqueza. Este sumo vazio é a suma plenitude. O que nos leva à verdadeira humildade. Porque a verdadeira humildade não é fazer-se de humilde, mas pretender as melhores posições, querer sempre as coisas mais elevadas. Porque é assim, né? Quanto mais as pessoas são medíocres, mais elas querem honra nessa terra. Ao contrário. Quanto mais elas entendem como as coisas realmente são, menos elas pretendem. Porque a suma humildade é fruto da suprema sabedoria, de quem enxerga tudo na perspectiva de Deus e, portanto, não se engana com as vaidades dessa terra. Nada mais contrário à humildade franciscana que a falsa humildade humana, de quem se faz de humilde, mas que, no fundo, quer o melhor para si, sempre. Ao contrário, o melhor é Deus. Nada é superior àquilo que Ele é. E tê-lo, possuí-lo, esvaziar-se de qualquer coisa para poder, por assim dizer, tê-lo de modo maior, mais perfeito, mais abundante, é a maior ambição que existe. Mas é uma ambição que só pode subsistir no coração de quem já se esvaziou de tudo aquilo que poderia ambicionar fora dele. Que São Francisco nos ajude a chegar na essência desse amor, que Ele interceda por nós, para que nós amemos mais Nosso Senhor, para que nós possamos chegar à verdadeira pobreza de espírito, essa indigência
total e absoluta diante de Deus, que nos faz precisar de Cristo de uma maneira radical, que nos faz deixar qualquer coisa que seja aparente, qualquer coisa que seja vaidade, qualquer coisa que nós possamos buscar em nossa própria glória, que nós esqueçamos disso tudo e tenhamos até uma certa aversão a tudo isso, para chegarmos àquilo que São Francisco dizia ser a perfeita alegria. Uma vez, um dos freis que o acompanhavam perguntou a São Francisco qual era a perfeita alegria. E aí São Francisco dizia, olha, a perfeita alegria é se, numa noite de inverno, a gente chegar num convento, no meio do gelo, no meio da neve, bater na porta e dizerem para nós que não nos conhecem, que não precisam de nós, que nós vamos embora. E então, se a gente insistir para entrar, e eles ainda nos baterem, nos agredirem, nos expulsarem, nos colocarem para fora de tudo, se mesmo assim nós conservarmos a paz, a simplicidade, a alegria, a gratidão, esta é a perfeita alegria. Por quê? Porque isso é ter a Deus verdadeiramente. Isto é possuir a Deus, no qual não há sombra de variação. São Francisco nos ajude e que nós assim possamos com ele chegar à perfeita alegria.